Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Graças a Deus. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Mais uma vez reunidos para realizar o nosso Evangelho virtual. Que ele nos traga paz, luz e equilíbrio. Então nós saudamos ao nosso Pai maior, esse Pai tão amoroso que envolve a todos os seus filhos na proteção. Saudamos também a todos os orixás e saudamos os orixás que regem a nossa casa. Nesse mês, em especial, nós saudamos a Obaluauê e pedimos que a energia da cura se faça presente no nosso planeta, afastando todos esses miasmas densos que circulam atualmente. Nós saudamos a corrente de Francisco de Assis, que a todos recebe sem distinção, e saudamos ao caboclo Tupinambá. Nos colocamos mais uma vez à disposição para o trabalho necessário e agradecemos sempre a oportunidade de servir da maneira que for possível, da maneira que a espiritualidade decidir. Vamos unir o nosso pensamento e mais uma vez pedir pela paz. Que a paz se faça no universo, que a paz se faça no nosso planeta, que a paz se faça no coração de cada um aqui e agora. Que essa energia da paz vá a todos os povos que se encontram em guerra, que envolva tanto governantes quanto governados,
que envolva todos que nesse momento estão passando por tantos problemas relacionados à paz e à falta de paz. Pedimos por todos que sofrem, por todos que estão desamparados, por todos que estão sem um lar, sem rumo, sem esperança, por todos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos orfanatos, nos manicômios, nas clínicas psiquiátricas, por todos que sofrem violências. Pedimos também pelos obsessores, que eles sejam envolvidos na luz, e pedimos pelos suicidas, que eles possam ser resgatados e levados para um hospital no espaço. Pedimos por todas as crianças do mundo e também pelas crianças da creche Santa Clara. Mais uma vez agradecemos a todos os amigos que ajudam a nossa casa, a Casa de Francisco de Assis, a realizar o seu trabalho social, mas principalmente a realizar o seu trabalho espiritual, que no momento consiste em manter o equilíbrio e transmitir paz aonde estivermos. Pedimos por todos os espíritos que estão em nossa mente nesse momento, encarnados ou desencarnados, para que todos possam receber o amparo necessário. E agradecemos constantemente a espiritualidade por todas as lições que nos são ministradas, mesmo que sejam lições duras. Graças a Deus. Na sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, as ofensas. Lucas capítulo 12, versículos 54 a 59. Disse também à multidão: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizes que haverá calor, e assim ocorre. Hipócritas, sabeis distinguir o aspecto da terra e do céu, como então não distinguis esta época? Por que não discernis também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, fazei o possível para, no caminho, te livrares dele, para que não suceda que ele te arraste ao juiz. E o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lançará na prisão. Digo-te que não sairás dali até pagares o último centavo. A partir deste ponto, encontramos a confirmação em que Jesus afirma ter vindo para aperfeiçoar a lei. Onde, por exemplo, a lei proíbe apenas matar, supondo-se digno de castigo só a interrupção da vida física, Jesus esclarece que o homicídio moral é tão ou mais grave do que aquele, e, portanto, passível de resgate doloroso. Para melhor esclarecimento do assunto, é feita uma divisão em 3 graus, caminhando-se do menor ao maior até o clímax, pois Jesus nem admite sequer a hipótese de homicídio físico. Em primeiro lugar, o desgosto ou mágoa, que é um simples movimento íntimo de ressentimento, sem repercussão nenhuma exterior. Em segundo, o aborrecimento que se exterioriza numa injúria, embora leve, chamando-se a criatura de tola, numa demonstração de desprezo. A terceira, a zanga, que se exterioriza como uma ofensa grave e caluniosa, em que se classifica a pessoa de louca, com isto causando prejuízos morais graves pelo desprestígio de irresponsabilidade a ela atribuída,
sem base na verdade dos fatos. Então, compreendemos que quem se magoa, permanecendo ressentido, sem perdoar, quer dizer, sem esquecer a ofensa, embora fique calado, perde a sintonia interna com Deus, que é amor. Como, porém, o movimento é puramente íntimo, ele é culpado perante sua consciência apenas, estando sujeito ao resgate de um karma estritamente pessoal. Quem se ofende com algo e se destempera, dando demonstrações de desprezo, fica culpado perante o tribunal da comunidade, porque adquiriu um karma grupal, já que sua ação feriu outra pessoa. Agora, quem se ofende e exteriorizando sua ira, caluniando o adversário, se torna culpado perante o tribunal geral, porque a calúnia espalhada não mais pode ser desfeita, e o prejuízo causado não consegue ser remediado. Foi, pois, adquirido um karma coletivo, sendo ele o responsável pelo que disse e pelos prejuízos que causou, e por todos os julgamentos errôneos daqueles que o ouviram e nele acreditaram. Este karma coletivo, para ser resgatado, tem que passar pelo fogo permanente das dores, que jamais se apaga no Vale dos Gemidos, que é o planeta Terra, também conhecido como Vale de Lágrimas. Os versículos seguintes contêm uma hipérbole para demonstrar a superioridade do amor. Figura Jesus estar já alguém no altar, quando se recorda de que seu irmão tem uma queixa contra ele. Para salientar quanto o amor é superior aos sacrifícios, diz Jesus que deixe ali sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Mostra-nos isso, que a adoração e mesmo a oração não tem efeito se não estamos vibrando na frequência do amor. Por isso, continua ensinando-nos que jamais devemos levar nossas questões diante dos tribunais. Devemos, sim, resolvê-las enquanto estamos aqui, reencarnados com os nossos inimigos. Comentário de Torres Pastorino. A individualidade esclarece bem as personalidades de que o estado atual em que se encontram é um simples e ilusório percurso de viagem, e que não convém brigar durante esse caminho transitório. Muito ao contrário, deve ser aproveitado esta caminhada rápida para uma reconciliação plena com todos os adversários. Quem não souber valer-se desse ensejo e continuar a alimentar separações e contendas, aumentando os débitos, permanecerá na prisão até resgatar seu karma de modo integral. Então avisa a individualidade às criaturas: sejam inteligentes, espertas, aprendam a conhecer o resultado das ações, assim como já perceberam a constância dos sinais que precedem as chuvas e o calor. No trecho, aprendemos que o ciclo reencarnatório é um ciclo fatal, que nos prende como em cadeias até ser cobrado o último centavo. A lei é inflexível e não há preces nem devoções que a diminuam. A misericórdia manifesta-se de outro modo, dando-nos oportunidades novas e repetidas de realizarmos pagamentos, isto é, concedendo-nos novas encarnações. O único meio de resgatarmos mais depressa é dedicar-nos ao serviço, por amor ao próximo. Daí a pregação intensa que é feita do valor da caridade. Fora da caridade, não há salvação, escreveu Allan Kardec. A vida atual é um instante na eternidade, só um instante. Outras vidas serão necessárias para a nossa evolução. Então temos que aprender
a aproveitar este instante e resolver as nossas questões com os nossos irmãos, para que possamos finalmente nos libertar da roda das encarnações e atingir um grau evolutivo mais alto, mais iluminado. Temos um padrão vibratório tão denso, infelizmente. Temos que parar para pensar em tudo o que está acontecendo, pensar nesse resgate coletivo pelo qual estamos passando, pensar nesse desencarne coletivo que ocorre, pensar em todas as dificuldades que se apresentam em nossas vidas, porque todos nós provavelmente temos questões a resolver, questões de família, questões kármicas, questões com pessoas que estão ao nosso lado, questões com a nossa comunidade. Estamos num grande expurgo que traz à tona a podridão que ainda existe dentro de cada um de nós, que se expressa através dos nossos preconceitos, da nossa falta de respeito, da nossa intolerância, da nossa falta de amor ao próximo. Então esse Evangelho fala sobre o perdão das ofensas e as consequências dessas ofensas em nossas vidas. Cada ação, cada atitude, cada comportamento tem uma contrapartida, uma reação. Nós temos uma grande dificuldade em perdoar quando somos ofendidos. É realmente difícil quando nosso orgulho é ferido, quando nos sentimos humilhados, quando sentimos na própria pele uma injustiça. Mas será que tudo é realmente injustiça? Porque quem planta, colhe exatamente o que planta. Temos que compreender que tudo o que passamos é para o nosso aprimoramento espiritual. Alguma lição ainda não foi aprendida. Somos responsáveis por tudo o que nos acontece. Ou será que pensamos que o mundo nos persegue e que somos tão especiais que tudo acontece para nos prejudicar? Será? Nos colocamos muitas vezes em uma posição superior e dessa forma achamos que temos mais direitos do que os outros, esquecendo que perante Deus somos todos iguais. Não nos conformamos com certas coisas que acontecem e queremos revidar. Então, é olho por olho e dente por dente. É nesse momento que criamos um karma, um nó, que ficará marcado no nosso perispírito. Vamos explicar. Quando ficamos magoados, mas nos calamos, esse karma é um karma individual, pois não prejudicou ninguém, somente a nós mesmos. Uma prece, uma oração, uma interiorização, muitas vezes soluciona essa mágoa. Agora, quando nós somos ofendidos e nos descontrolamos, quer dizer, quando nós envolvemos o outro no nosso descontrole, criamos um karma grupal, que será resgatado mais cedo ou mais tarde, pois criamos um nó com aquela pessoa com a qual nos desentendemos. Esse nó terá que ser desfeito, então provavelmente nos reencontraremos em outras vidas, para que aquela situação seja dissolvida pelo amor. Agora, quando a ira, o ódio, nos invade e lançamos intrigas, maledicências, quando nós desejamos que os outros tomem o nosso partido e envolvemos todo um grupo nessa questão, então nós criamos um karma coletivo, karma gerado a partir de nossos atos e que terá que ser quitado juntamente com todos que foram envolvidos na situação. Então, só nessa explicação básica, deveríamos parar e observar se estamos realmente quitando os nossos karmas ou se estamos adquirindo mais karmas para vidas futuras. Um coração cheio de mágoas perde a sintonia com Deus. Então é necessário perdoar
para poder se reconectar. E reconectados, nos preparar para enfrentar as consequências de nossos atos, pois a justiça divina é lei e é inflexível. E para que essa justiça seja feita, a misericórdia divina nos dará novas encarnações para quitar toda esta plantação feita. O perdão nos liberta de nossos ofensores e denota elevação espiritual. Não perdoar indica que teremos ainda muitas vidas em planetas de provas e expiações. O perdão é irmão da tolerância e da paciência. Estamos exercendo-os? Então, aprender a perdoar é entender que tudo o que fazemos para o outro, fazemos primeiro para nós mesmos. Quando nos ofendemos, na realidade, é o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso ego, que deve ser domado, educado por nós mesmos. Não reparar mais o erro do outro, reparar somente o nosso. Corrigir não mais o outro, mas corrigir a si próprio. Temos que aprender a ver o nosso irmão como semelhante, cheio de erros, tal qual nós mesmos. Enxergar no outro a centelha divina que habita em cada um de nós. E aí sim, nós começaremos a amadurecer, pois já estaremos vibrando em sintonia com o amor universal. E pedimos ao Pai maior que nos dê luz suficiente para passar por esta prova tão difícil de enxergar quem realmente somos. Que o Pai maior nos proteja, só podemos pedir isso, graças a Deus. Oração de São Francisco. Senhor, faz de mim um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.